Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na penúltima sessão do ano, né? Penúltima sessão de terça-feira das palestras públicas e passes. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer agora uma vibração para agradecer mais um ano, né? Estamos chegando ao final de mais um ano e estamos chegando num ano complicado, um ano polemizado, tanto na política quanto nas efervescências das pessoas, né? Então, nesse momento, vamos nos concentrar e pedir ao Pai e a Jesus, nosso Mestre Maior, nosso irmão, que proteja o nosso país, proteja o nosso povo brasileiro, que vem sempre ao longo do tempo sendo às vezes massacrados, espizinhados por forças que nós ainda não dominamos, mas com certeza os venceremos. E vamos pensar também naqueles que, embora não estejam presentes aqui, mas estarão em nossos corações, nossas mentes. Aqueles que padecem por falta, às vezes, de um incentivo, a falta de entendimento, às vezes falta realmente do alimento físico, falta de um teto. Aqueles que padecem nas filas dos hospitais, nas filas do SUS, e todos, enfim, que estão nos orfanatos ou nas casas de repouso dos nossos velhinhos. Agradecemos então essa oportunidade de estarmos nessa existência e desfrutarmos dela como um grande aprendizado nesse nosso planeta escola. Assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para juntos refletirmos sobre as palavras do Cristo enquanto nosso Mestre. Que assim seja, hoje e sempre. Bom, nós vamos trazer agora um tema, né, que já foi apresentado aqui há algum tempo atrás, acho que alguns se lembram, né, mas a maioria não, que é a oração do Pai Nosso e os vórtices de energia. Até a dona Fátima perguntou o que é um vórtice, né? Um vórtice é uma concentração de energia. Seria uma porta de entrada, também chamado de chakras, né? Lá no Oriente, na Índia, na China, no Japão, enfim, nos países orientais eles chamam aquilo de chakra, né? E nós temos vários. Segundo os autores, temos 114 chakras espalhados pelo corpo. E eles são chamados também de meridianos, né? São fios de energia que se cruzam e formam os meridianos. Inclusive, na medicina oriental, se faz o uso da acupuntura, que hoje já foi trazida aqui, né, para nós. Hoje, inclusive, é uma disciplina que a própria medicina convencional já trabalha. A acupuntura, então, introduz agulhas exatamente naqueles pontos onde cruzam os meridianos energéticos. Existe uma técnica, não é em qualquer lugar que se põe agulha, tá? Senão você vai sentir dor e não vai ter nenhum benefício do tratamento. Então aqui nós vamos fazer então um paralelo com a oração do Pai Nosso, que é tão conhecida por nós, com os 7 chakras principais, os 7 vórtices principais de energia. E o número 7, vocês vão ver que ele se repete na nossa vida muitas vezes, por isso que ele é chamado número cabalístico. Inclusive, quem for estudar mais à frente, os níveis, os vários corpos que nós temos 7 corpos. Nós discutimos muito aqui o corpo carnal, né, esse material, e o perispírito, que é o segundo corpo. Mas nós temos mais 5, até chegar no corpo búdico ou corpo lúdico, né, que é o angelical. Nós vamos chegar lá, né? Mas vamos lá, vamos continuar então. Então a oração do Pai Nosso é uma sequência de invocação e pedidos. Nesse caso é dividido em 7 partes, sendo uma invocação e 6 pedidos. Tá? E são sequenciais. Ele se inicia numa vibração bem alta e vai diminuindo até chegar no plano terreno. Vamos entender o que é isso. Normalmente, quando se faz uma prece, é o contrário.
Você sai da terra, sai do material para atingir o divino. O Pai Nosso é o contrário. E qual que é a história do Pai Nosso, né? Estavam lá os apóstolos, perto do lago ali de Cafarnaum, e Jesus falou: olha, eu vou me retirar para orar. Eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, ele disse aos apóstolos. E Pedro, né, que era o mais falante e o mais rebelde dos apóstolos, mas, Senhor, nós somos pescadores, nós não sabemos orar. E Jesus falou: então eu vou lhes ensinar uma oração. Essa oração, então, era a oração do Pai Nosso. Tá? Esta é a oração que está na Bíblia, né? Se alguém pegar a Bíblia Sagrada aí, né, dos católicos e tal, nós vamos ler essa oração aqui, né? Essa oração foi então traduzida por Mateus, né? E, na verdade, nós não podemos afirmar que são exatamente essas palavras que Jesus deixou, mas é a essência da oração que manda, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a mais comum. Eu lembro quando eu era criança, né? E a gente ia para a cama, minha mãe não deixava a gente dormir sem fazer uma oração. E a gente estava tão cansado de brincar o dia inteiro, que começava: Pai nosso que estás no céu, quando chegava no vosso reino já tinha dormido. E ela continuava com a oração, mas valia porque é a inocência da criança, né? Mas tem tanto conhecimento nessa oração, e nós vamos agora decifrá-la frase a frase, tá ok? Então aqui são os 7 vórtices de energia, ou também chamados 7 chakras principais. Como eu disse, são muitos durante o corpo, tá? Então nós temos lá, no alto da cabeça, o chakra coronário, que representa eu entendo. Aqui, no centro da testa, no meio dos olhos, nós temos o chakra frontal, eu vejo. Alguém já se lembra da foto, de uma imagem de um hindu ou de uma hindu, né? Tem aquele pontinho vermelho, significa isso aqui, é esse chakra, tá? Aqui na laringe, né, o chakra laríngeo, eu falo. No meio do corpo, o chakra cardíaco, eu amo. Aqui, plexo solar, pouquinho acima do estômago, abaixo do peito, eu faço. Umbilical ou sexual, eu sinto. E o chakra básico ou sacral, eu sou. Então, divindade, matéria. Tá? Vamos lá, vamos seguir então. Então nós começamos do 7º chakra, lá em cima o chakra coronário. É a chamada de energia. Nós falamos então que a oração do Pai Nosso era uma chamada de energia ou uma invocação e 6 pedidos. Então a primeira é a chamada de energia. E uma oração, como já foi dito em outras ocasiões, ela só pode ser de 3 formas. Tá? Uma é a invocação, a outra é um pedido e a terceira um agradecimento. Não tem outra forma de orar, só tem essas 3 formas. Nesse caso aqui você tem uma invocação e 6 pedidos. Pai nosso que estás nos céus. Tá? Então, quando diz Pai, nós estamos invocando Deus e como seus filhos captando a energia do alto. Tá? Por isso que Jesus nunca disse que Ele era o mestre. Ele sim, tinha a conotação de um mestre, mas Ele representava a vontade do Pai, as leis do Pai. E se é nosso, quando dizemos nosso, porque é de todos nós. Então somos todos irmãos, certo? O Pai é nosso, Deus é Pai de todos nós. Quando Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, né?
e ele teve a visão da sarça ardente, ele perguntou, quem é? A Deus, o que você é, né? E Deus respondeu, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Ou seja, não há resposta para dizer o que é Deus e quem é Deus, né? Ele é aquele que é. Ele é a suprema inteligência. É o Criador de tudo e de todos. Bom, nesse chakra, o elemento é o pensamento. Pensamento é vibração, é energia, é onda. Tá? Então, chakra coronário é onde se dá o pensamento. A função principal é a compreensão. Então, os animais têm esse chakra? Não, não tem esse vórtice de energia. O animal não consegue compreender, não consegue raciocinar. Tá? Ele é um princípio inteligente, mas não é um espírito. Ainda não é um espírito. A principal função é a compreensão, disfunções físicas, dificuldade de aprendizagem, confusão, depressão. Calma lá, hein? Não vão achar que todo mundo que sofre alguma dificuldade de aprendizagem, então o meu chakra está... Não. O chakra, ou vórtice, ele faz o equilíbrio da nossa energia. Quando ele está em desequilíbrio, ele vai apontar fisicamente algum problema. Então, o desequilíbrio deste chakra, né, desse chakra coronário, ele pode sim trazer dificuldades de aprendizagem, confusões e até a depressão. Tá? A glândula responsável é a pineal, ou também chamada epífise. Vamos fazer uma pausa aí. Alguém já ouviu falar da pineal? É uma glândula que é muito desenvolvida nos médiuns. Será que isso é coincidência? Não. Os médiuns, para fazer então o contato com o plano espiritual, eles precisam ter uma abertura muito grande para receber essa vibração, para fazer essa intersecção. Por isso que esse chakra é muito importante para a mediunidade. Tá? Então, um bom médium tem que estar sempre com essa energia equilibrada, com esse vórtice coronário aberto, e, portanto, a pineal dos médiuns são bem desenvolvidas. Não quer dizer que outros que não têm essa faculdade, que todos temos, tá? Mas talvez não tenha tanto desenvolvimento porque a pineal também não está tão desenvolvida. É isso que acontece. E o sentido é a percepção extrasensorial. O que é isso? Percepção todos nós temos. Às vezes a pessoa não precisa estar na sua frente para você perceber que tem alguém atrás de você. Essa é uma percepção. A extrasensorial é aquela percepção que ela é ilimitada. Ela é ilimitada. Você percebe tudo o que está acontecendo, quem tem essa faculdade, né? Nem todos têm. Então é a percepção extrasensorial, acima dos sentidos normais nossos. Tá ok? Então esse é o sétimo vórtice de energia. Bom, Pai Nosso que estais no céu, deveria então, fazendo uma tradução um pouco mais concreta, né, para a gente entender, poderia ser nosso Pai que está em toda parte. Quando nós falamos céus, ele está falando do universo. Tá? Então, Pai Nosso que está no céu é o nosso Pai que está em toda parte, que está no universo. Ficaria melhor se a oração fosse assim. Né? Perfeito. Vamos então ao sexto chakra, ao sexto vórtice de energia. É o frontal. Então, é da gotinha vermelha lá dos hindus, tá? É o frontal. Muito bem. É o pedido, então. Que santificado seja o vosso nome. Isso é um pedido. Está pedindo para que seja o nome do Pai seja santificado. E santificado tem um sentido de santo, de puro, de perfeito. Mas nós precisamos repetir que Deus é perfeito? Não, nós estamos reiterando, né? Reiterando. Então, santo envolve um conceito de perfeição e de universalidade.
E o nome é a essência do ser e do objeto. O nome de Deus é a própria essência de Deus. É o próprio Deus, princípio criador de tudo. O elemento desse vórtice é a luz. Tá? Sua função principal, visão e intuição. Tá? As disfunções desse vértice, quer dizer, quando esse vórtice não está equilibrado, nós podemos sentir problemas de visão, dores de cabeça, problemas de sono. A glândula que determina essa vórtice é a pituitária. Então, sentido como já foi falado, que é a visão multidimensional. Perceba que esses dois chakras, eles estão um pouco além do nosso poder, né? Nós não dominamos. Alguém aqui tem uma visão multidimensional? Não. Nós enxergamos, enquanto encarnados, nós enxergamos em 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. 3. Tá? Nós temos 7 dimensões. Tá? Então, esse chakra chamado terceiro olho, né, ou sexto chakra frontal, ele, quando aqueles que se desenvolvem, somente os hindus, né, aqueles monges tibetanos também têm esse poder, eles desenvolvem e conseguem então ter uma visão multidimensional, enxergar além de 3 dimensões. Por isso que eles pintam lá para falar que é o terceiro olho. Né? Gente, eu estou dando uma pincelada, porque esse assunto é extremamente profundo e nós ficaríamos aqui a noite inteira falando de chakras, tá? Realmente é bem superficial, senão a coisa complica um pouco, né? E então, em santificado seja o vosso nome, nós poderíamos falar como? Em nome de vossa perfeição. Tá? Ficaria mais adequado. Quinto, chakra laríngeo. É o segundo pedido. Venha a nós o vosso reino. Está pedindo que o reino de Deus venha a nós. Tá? E o que é o reino de Deus, senão a plenitude da felicidade, da perfeição e razão da nossa existência? Por que é a razão da nossa existência? Qual que é o nosso goal? Qual que é o nosso objetivo? Chegar à perfeição. Tá. Se o reino de Deus é a perfeição, então é a razão da nossa existência. Chegar até lá. Tá? Então, através das palavras que expressamos nossos pensamentos. Então, olha como é importante esse vórtice laríngeo, né? Porque ele é responsável pela emissão das nossas palavras. E o que é a palavra, se não é o resumo do pensamento? Antes de emitirmos uma palavra, uma frase, nós temos que pensar nessa palavra e nessa frase. Então, nós pensamos e dizemos. Porque se dissermos antes de pensar, é complicado, né? O resultado pode ser trágico. Então tá aí, através da palavra expressamos nosso pensamento. O elemento aí é o espaço, a função principal é a criatividade e a comunicação, e as disfunções físicas causadas pelo desequilíbrio desse vórtice podem ser dores de gargantas frequentes, distúrbios de metabolismo, problemas auditivos e pescoço dolorido. A glândula responsável é a tireoide e a paratireoide. E o sentido é a audição. Opa, que já é um sentido que nós já dominamos, né? Faz parte dos nossos 5 sentidos aqui. Então está começando a chegar no nosso nível aqui. Tá? E como que ficaria o venha a nós o vosso reino melhor interpretado, né? Que possamos alcançar o vosso amor e a vossa sabedoria. Quarto chakra, o quarto vórtice, é o cardíaco. Tá? É o vórtice do amor. Por isso que os apaixonados dão um coração de chocolate para as namoradas, né? O coração representa a paixão, o amor. Tá? E ele fica no centro do peito aqui, não necessariamente no coração. O coração não é um órgão, não fica exatamente no centro, mas ele é representado pelo coração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, terceiro pedido, tá? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Puxa vida, mas
Será que eu tenho que pedir para Deus que seja feita a vontade dele? Tudo é a vontade dele, né? Nós podemos ser rebeldes, temos o livre-arbítrio de contrariar, mas a vontade dele continua imperando, né? Não tem jeito de sair fora dela. Mas vamos ver lá, tá? Que nossos corações aceitem e entendam a vontade de Deus. Esta é a síntese desse pedido, tá? Então, o chakra cardíaco é o chakra que fica no meio do corpo. Então, estamos no meio da oração do Pai Nosso. Então, temos acima a mesma quantidade de vórtices do que temos abaixo. Ele é o centro. Tá? O elemento desse chakra é o ar. A função principal é o amor e o carinho. As disfunções físicas são distúrbios cardíacos, pulmonares e problemas de pressão. A glândula que define é o timo e o sentido é o tato. Mas tato com amor? Sim. Você quer maior expressão de amor do que um abraço? Né? Então tá aí. E como ficaria, ou seja, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Melhor seria que a vontade do Pai esteja acima dos nossos desejos na matéria e no mundo espiritual. Tá? Ficaria mais completa, né? Muito bem. Vamos lá para o chakra do plexo solar. É o quarto pedido. Tá? Aliás, é isso mesmo? É. Perdoa as nossas dívidas. Epa! Será que é Deus que perdoa nossas dívidas? A dívida é de Deus ou ela é nossa? É nossa. Ótimo. Quem é que tem que perdoar primeiro? Nós mesmos. Tá? Quando nós perdoamos alguém, quem que é o maior privilegiado? Aquele que foi perdoado ou aquele que perdoou? Aquele que perdoou. Tá? Porque perdoando ao próximo, nós estamos perdoando a nós mesmos, primeiramente. Tá? Então não é Deus que perdoa nossas culpas, somos nós mesmos que temos que nos perdoar. Nas nossas dívidas estão as nossas culpas. Os vínculos obsessivos com entidades espirituais fazem-se através desse chakra. Olha que interessante. Os vínculos obsessivos se fazem através desse chakra, plexo solar. Quando a gente toma um susto, passa por uma situação de perigo, o que acontece? Friozinho na barriga, às vezes dá um enjoo. Tem gente que chega até a regurgitar, né? Com susto, com medo. Esse vórtice está agindo. Tá? E aqui também é que nós abrimos para obsessores e também, às vezes, para espíritos amigos, entidades que nos protegem, através do plexo solar. Tá? O elemento é o fogo, a função principal é a vontade, o poder, a segurança. E as disfunções acarretadas pelo mau funcionamento desse vórtice são distúrbios digestivos, diabetes e úlceras. A glândula responsável é o pâncreas e o sentido é a visão. Tá? E como ficaria então o perdoa as nossas dívidas? Seria melhor ensina-nos a perdoar a nós mesmos. Tá? Seria mais completo. Né? Muito bem. Mais um. O sexual, ou também chamado umbilical, né? É o quinto pedido. E qual seria o quinto pedido? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que perdoamos mesmo? Né? Vamos ver. Perdoamo-nos quando nós tornamos capazes de perdoar os nossos devedores. Quer dizer, perdoar aos outros é um esforço para nós que estamos encarnados muito grande. Nós ainda estamos na matéria, estamos presos a algumas viciações difíceis de contornar. Então, uma das maiores dificuldades é o perdão. E quando a gente fala perdão, não é esse perdão de, tudo bem, deixa para lá. É o perdão de verdade. É apagar da nossa mente, do nosso coração,
aquela falha que o irmão cometeu contra a gente. Mas como é difícil, né? Como é difícil. Mas é tão importante porque sem o perdão nós não seguiremos adiante na nossa missão, né? Então, perdoar ou não os nossos devedores é mais importante para nós do que para o próprio devedor. Tá? Para o devedor é importante, também lhe traz a paz, mas principalmente para nós. E quando carregamos mágoa, é como carregar um resto de comida que sobrou durante meses ao lado de você. Ela começa a cheirar mal, ela começa a juntar bicho e ela não serve mais para nada, a não ser para o lixo. Então a mágoa, o rancor, é isso. É um resto de comida que a gente fica transportando à toa, né? O elemento desse chakra é a água, a função principal, procriação, genitais, prazer, desejo. As disfunções físicas acarretadas pelo mau funcionamento pode ser a rigidez na lombar, dores nas costas, disfunções de útero, problemas renais, frigidez e impotência. As glândulas, não poderia ser diferente, testículos nos homens, ovários nas mulheres. E o sentido é o paladar. E vamos então ao primeiro. Aliás, antes disso, né, como ficaria assim como nós perdoamos nossos devedores? Ensina-nos a perdoar, esquecendo todos os males. E temos então aqui o primeiro chakra, ou primeiro vértice, que é o básico, é o sexto pedido. Então nós saímos lá de cima, estamos chegando cá na Terra, na matéria, né? Então o chakra básico é a matéria pura, é o vórtice que está mais próximo do chão, representando a matéria. Sexto pedido: não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. Reparem que não é pedido que não haja tentações, né? Não nos deixe cair em tentação. Porque as tentações, elas fazem parte do mundo terreno, fazem parte da existência material. Tentações estão a todo momento, nós estamos a todo momento cruzando com elas, né? Com essas tentações. Aqui o que se pede é que não nos deixe cair em tentação. Tá? E são muitas. Então não se pede aqui para que não existam tentações. Não podemos evitá-las, porque são parte da matéria. E vivemos na matéria. O que seria o mal? É o caminho da satisfação dos sentidos. O mergulho no homem na sua materialidade. Então o que a gente chama de mal, de promiscuidade, de ruindade, na verdade é todo esse mergulho do homem na matéria. Quanto mais ligado à matéria, mais nós vamos sentir então essa maldade, entre aspas, que na verdade é a ausência do alto, a ausência das boas vibrações. Então quando quem é muito ligado às vibrações terrenas, materiais, ele tem uma distância maior das vibrações mais tênues, mais sutis, mais divinas, né? Ok? Então o elemento é terra, a função principal é a sobrevivência, não seria diferente, né? Estamos na matéria, né? E as disfunções físicas recorrentes do mau funcionamento desse vórtice são problemas nas pernas, artrite, ciática, obesidade e disfunções sexuais. As glândulas responsáveis são as suprarrenais e o sentido é a olfato. Por isso que os animais têm o olfato muito desenvolvido. Como um princípio inteligentes que são, eles ainda estão muito ligados à terra, à matéria. Então o sentido mais desenvolvido, tá, não é o pensamento e o raciocínio, é o olfato, é a audição. Tá? São sentidos mais próximos à matéria. Tá? E não deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Qual seria a melhor forma de dizer isso?
Não permitas que eu ceda às tentações de nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal que reside em nós mesmos. Certinho? Bom, aí nós vimos lá no começo a oração que o Senhor nos ensinou, escrita por Mateus, tá, nas Escrituras Sagradas. Mas Emmanuel fez uma tradução, não uma tradução, mas fez uma versão espiritual dessa oração. E ele passou para Chico. Tá? Então eu gostaria agora de ler, e quem puder agora fechar os olhos, prestar bem atenção, vocês vão ver como é que ficou muito sensível, muito mais entendível, inteligível, e muito mais próximo à doutrina dos Espíritos do que a oração que está lá na Bíblia. Não que essa oração não seja verdadeira, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma outra forma de nós orarmos. Então vamos ver como é que ela ficou. Tá? Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. O que vocês acharam? É de arrepiar, né? Ela é muito mais tocante, né? É uma forma... Está dizendo a mesma coisa, a essência foi mantida, mas ela é muito mais rica, na conversa que nós temos com o Pai. Porque toda oração, toda prece que fazemos é uma conversa com o Pai. Nada mais do que isso. É a forma de comunicação desses filhos com o Pai. Então, essa oração é fantástica, ela é divina, né? Somente realmente o Criador ou Jesus, que essa iluminação total, poderia nos trazer uma coisa tão rica e tão simples, né? Toda criança, aí, a partir dos 3, 4 anos, começa a aprender o Pai Nosso, mas apenas recita, não só a criança, né? Os adultos também decoram e recitam, mas não se prende à essência do que está por trás dessas palavras, atrás das frases. Vocês viram quantas reflexões nós temos aqui? Numa oração tão curtinha, tá? Que tem mais de 2000 anos, né? E que perdure por mais 200, 300, 2 milhões de anos. Mas isso aí. Então essa foi um presente de Emmanuel, através de Francisco Xavier. Ele nos deixou então essa variação do Pai Nosso. Tá? E com isso, gente, nós concluímos que a energia divina foi trazida até nós, rebaixada gradativamente através dos nossos vórtices de energia, ou chakras, vindo finalmente a nos dar o impulso da vida. Impulso para que sigamos adiante e para que cumpramos as leis divinas. Amém? Ou melhor, que assim seja. Aqui, uma frase para a gente pensar na cama hoje, né? Não importa a religião, agradecer será a prece mais bonita. Boa noite, abençoada noite de paz a todos. Nós vamos passar agora então